Quando o céu fica em silêncio. Já teve algum momento na sua vida que você estava em oração e parece que Deus não estava te ouvindo? Ou talvez você não está passando isso hoje. Talvez você não está passando por isso durante esses dias. Você ouve, você ora, mas parece que Deus não te ouve, não te atende. Esse será o tema da mensagem de hoje. Baseado em 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 e 7. Vamos ao primeiro ponto. Saul buscou a Deus tarde demais. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então você vê aqui que o Saul, ele foi buscar a Deus, mas Deus não respondeu. E de jeito nenhum, de forma nenhuma, não respondeu por sonhos, Urim, profetas. Não respondia a Saul de jeito nenhum. Saul queria ouvir a voz de Deus, mas Deus não respondeu. O problema é que ele só buscava a Deus quando estava em crise e não quando estava bem. Olha que entendimento que acontece na vida de muitas pessoas. O problema é que ele só buscava a Deus quando estava em crise, quando ele precisava e não quando ele estava bem. Tem muitas pessoas que acontece isso nos dias de hoje. Quando ela está bem, quando está tudo fluindo, gera uma acomodação. E aí ela vai e deixa Deus de lado. Mas aí quando ela precisa, quando ela passa ali pela tempestade, pela luta, aí ela vai buscar o Senhor. Tem pessoas que, quando está tudo bem, se afasta da igreja, quase não vai. Aí quando começa a coisa a apertar, ela já está lá presente, não quer faltar culto nenhum, porque ela está precisando. Ela está fazendo a igreja de um hospital. Ela está fazendo o Deus de um médico. Só vai quando precisa. Há pessoas que ignoram Deus no dia a dia, mas quando chega a tempestade querem uma resposta imediata. Olha só. Tem pessoas que ignoram Deus, não ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor, não vai para a igreja. Ela deixa Deus de lado. No dia a dia deixa Deus de lado. Mas quando chega o aperto, a tempestade, a luta, a opressão, aí ela vai buscar Deus e quer uma resposta imediata. Ela quer que Deus logo responde. Aplicação. Não podemos tratar Deus como um botão de emergência. Olha só. Não podemos tratar Deus como um botão de emergência. Devemos andar com Ele todos os dias, não apenas quando precisamos de algo. Isso é uma reflexão. Devemos andar com Ele todos os dias, seja nos dias bons e também nos dias maus. Não apenas quando precisamos de algo. E trazendo isso para a nossa vida, às vezes acontece. Às vezes acontece com você. Tem gente que só te procura quando precisa. Tem gente que, quando vai te mandar um áudio, ou vai te mandar uma mensagem, ou te liga, você vê o número dela, você vê o nome dela, você já pensa assim, já sei que está precisando de alguma coisa. Já sei que vai me pedir. Então, se isso acontece com você e às vezes você se entristece, imagina Deus. A pior decisão, buscar respostas fora de Deus. Como Deus não respondia a Saul, Saul ele foi dar um jeitinho, ele foi buscar de uma outra forma. 1 Samuel
28:7. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Como ele viu que Deus não estava respondendo de forma nenhuma, ele quis chegar a Deus, ouvir a voz de Deus através de uma feiticeira. Tem pessoas que no desespero, ela procura qualquer coisa. Ah, fui na igreja, não deu certo, vou em outro lugar. Porque aquilo que ela quer é importante para ela. Tá? É aquela pessoa ansiosa que está sufocada, que quer uma coisa a qualquer momento, a qualquer instante, quer na hora, não quer esperar. Ela vai em todos os lugares. Como Deus não respondeu, Saul foi atrás de outra fonte, uma feiticeira. Saul foi atrás de uma outra fonte. Às vezes tem acontecido isso com você. Você vai num lugar, não dá certo, aí você pensa assim, não deu certo aqui, eu vou ali. Não deu certo ali, eu vou... E assim vai. E só fica trocando, e isso vai virando um ciclo. Quando Deus fica em silêncio, não devemos buscar atalhos. Muitas pessoas, quando não têm resposta de Deus, recorrem a conselhos errados, superstições ou até caminhos contrários à palavra. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. A pessoa está vendo que ela não está tendo resposta, ela vai buscar um caminho mais fácil. Aplicação. Se Deus está em silêncio, espere no Senhor, como diz o Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Nunca busque um plano alternativo fora da vontade dele. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para a tua vida. Se você tem orado e Deus não tem te respondido, é porque não chegou a hora ainda. Se ele ainda não te deu aquilo que você quer, é porque não chegou o tempo ainda. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Enquanto você está aí orando, talvez você está plantando. A colheita virá. Mas se você não sabe esperar e ficar buscando atalho, ficar buscando várias outras formas, várias outras alternativas, você pode ir em um lugar que não é para você ir. Você pode acabar indo no lugar que Deus não te quer lá. Terceiro ponto. O silêncio de Deus pode ser um chamado ao arrependimento. Aqui é uma orientação para a tua vida, aqui é algo para te despertar. O silêncio de Deus pode ser um chamado ao arrependimento. Isaías 59, versículo 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão do Senhor não está encolhida. A mão dele está presente. A mão dele cura, a mão dele sara, a mão dele liberta. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ou em outras traduções, nem tapado para que não possa ouvir ou escutar. O ouvido do Senhor não está tapado. Deus não está surdo. Mas, Ricardo, se ele não me atende, por quê? Às vezes é para você esperar. Às vezes é por causa de um pecado. Olha aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se examina. Como é que está a sua vida hoje? Será que você está direito, perfeito? Quando eu falo perfeito, não é que você tem que ser 100% perfeito, não. Mas será que não existe pecado aí que você sabe que você está errado? Que não era para você estar cometendo?
E se você sabe que você está em erro, se você sabe que existem aí os pecados, isso pode ser uma barreira entre você e Deus. Isso pode ser um muro entre você e Deus. E aí você ora e Deus não te atende, você ora e Deus não te responde por causa das vossas iniquidades. Os pecados, os erros, as falhas, tem que se consertar. A Bíblia contando a história de Elias, quando ele foi orar a Deus para que fogo do céu caísse, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? Ele consertou o altar que estava quebrado. Ele consertou o altar que estava quebrado. Olha para a tua vida hoje se não precisa se consertar em alguma área. O silêncio de Deus às vezes é um sinal de que há algo que precisa ser consertado na sua vida. Meu Deus, parece até que Deus já está me revelando antes. Eu nem li, pessoal, estava no versículo aqui. Eu nem li essa parte ainda. O silêncio de Deus às vezes é um sinal de que há algo que precisa ser consertado na vossa vida. Eu falei o quê? Que Elias fez o quê? Consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Deus já estava me revelando antes de eu ler. Vamos para outro ponto. Deus queria que Saul se arrependesse, mas ele preferiu buscar atalhos. Olha aí. Deus queria que Saul se arrependesse. O silêncio divino pode ser um teste. Será que buscamos a Deus por interesse ou por relacionamento? Olha aí. Por que às vezes Deus está em silêncio? Porque Ele está sabendo até onde vai a tua fé. Ele quer saber até onde você vai perseverar. A história de Ana. A Bíblia diz que Ana entrou em oração por algo que ela queria engravidar, ela queria ser mãe. E Deus não atendeu Ana logo de cara, logo na primeira oração, não. Só que a Bíblia diz que ela perseverou. Ela continuou orando. Se for só por interesse, você vai orar, você vai receber e vai parar de orar. Porque você não queria intimidade, você não queria comunhão com Deus, você só queria receber a bênção, você só queria receber a vitória, você só queria receber a resposta. O silêncio divino pode ser um teste. Será que buscamos a Deus por interesse ou por relacionamento? Você está buscando a Deus por qual motivo? Porque você quer um relacionamento com Ele? Ou você só está buscando a Deus para Ele te dar aquilo que você quer? Aí quando Ele te der, você vira as costas. Tem gente que vai para a igreja para buscar ali uma cura, um milagre. Não é errado, não. A igreja está ali para isso mesmo, para te ajudar. Para te socorrer. Mas aí você vai para a igreja, busca, aí Deus te dá a bênção, te dá a vitória. Aí você coloca a bênção debaixo do braço e nunca mais volta. Parábola dos 10 leprosos. 10 foram até Jesus. Sabe quantos foi curado? Quantos foram curados? Os 10. Sabe quantos que voltaram? Só um. Os 10 foram ser curados. Os 10 foram para buscar-lhe o milagre. Depois que receberam a cura, só um que voltou. Os outros 9 só foi até Jesus por causa dos interesses. Por causa do interesse. Aplicação. Se Deus está em silêncio, em vez de se desesperar, pergunte, Senhor, há algo que preciso mudar? Será que não é para você fazer uma reflexão? Ao invés de você se desesperar, ao invés de você querer buscar atalhos, ao invés de você querer ver várias formas, será que não é para você se examinar e ver o que você precisa mudar? Se você não deve largar alguma coisa, se você não deve deixar alguma coisa, o Evangelho de Cristo é renúncia. A gente perde para ganhar. Eu vou falar para você. Para você ganhar, para você receber aquilo que você quer, você vai ter que perder também o que Deus quer que você perca. Não só quer receber. E largar não quer, deixar não quer. A renúncia não quer. Não. Olha a aplicação aí.
Será que Deus não quer que você mude alguma área? Ponto 4. Quando Deus está em silêncio, confie no que ele falou. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o. Olha só, se tardar, se está demorando, espera-o. Porque certamente virá, não tardará. Hoje em dia tá mais difícil, né? Mais pessoas estão tendo carro, mas um tempo atrás, quando era mais dificuldade, a maioria das pessoas iam pegar ônibus. Tem muitos que pegam ainda, né? Mas antigamente era bem mais. E você vai lembrar que quando você ia pegar ônibus, quando você ia para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, você esperava. Você ficava ali esperando. Podia demorar 20, 30, 40, uma hora, mas você ficava esperando. Você não saía dali, você ficava esperando o ônibus chegar. Hoje em dia tem várias formas, né? É táxi, é Uber. Vou logo pedir o Uber aqui, a pessoa já pede pro Uber vir. Antigamente não tinha Uber, a pessoa tinha que esperar o ônibus. Então tem coisas que vai acontecer na tua vida que é no tempo determinado. A Bíblia conta a história de Sara, que Deus prometeu um filho a ela. Ela e Abraão, no caso. Passaram-se anos e Deus não deu o filho. Aí a Sara, que não soube esperar, ela conversou com Abraão. Abraão, entra a minha serva Agar, que ela vai engravidar. Saiu da vontade de Deus, saiu do propósito. O propósito de Deus não era esse. Aí a Bíblia diz que lá no tempo determinado do Senhor, a Sara engravidou. Existe um tempo determinado. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes Deus já nos deu uma promessa, mas queremos novas confirmações. Para com isso. Para com esse negócio. Se Deus falou ao teu coração, se Deus já te orientou, para de querer ouvir uma segunda resposta, para de querer ouvir uma confirmação. Hoje em dia, as pessoas querem ouvir Deus através de homens. Eu não sou contra a revelação, pelo amor de Deus, irmãos. Eu acredito em tudo. Mas tem gente que parece que ela não tem aquela intimidade, aquela comunhão para ouvir Deus. Ela quer procurar o homem, ela quer procurar a mulher, para da boca do homem e da boca da mulher ela receber a revelação, ela receber a palavra. Aí eu vou naquele lugar ali porque aquele homem lá revela, aquela mulher revela, vai falar comigo. E Deus não pode falar contigo, não? Só de você estar aqui me ouvindo, Deus pode falar com você. Porque você está me ouvindo, está me vendo, e eu nem sei. Eu nem sei que você está me vendo. Talvez você está me vendo aí no Rio de Janeiro, talvez você está me vendo aí em Minas Gerais, talvez você está me vendo aí em São Paulo, talvez você está me vendo até fora do Brasil, e eu não sei, eu não te conheço. E Deus pode me usar aqui para falar contigo, como está falando agora, senão você não estava ouvindo essa mensagem até agora. Você não estava ouvindo essa palavra até agora, então Deus está te moldando, Deus está ministrando sobre o teu coração. Então para de querer confirmações, para de querer atalhos. Em momento de silêncio, não duvide do que ele já te falou. Ele já te falou, vai se cumprir. Quando? No tempo determinado. Espera com paciência. Lembra de quando você ficava lá no ponto esperando o ônibus? Você não esperava o ônibus chegar? O ônibus demorava, mas você não esperava? Porque se você não esperasse o ônibus, você ia perder o seu dia de trabalho. Então você ficava ali, não importa o tempo. Aplicação. Se Deus prometeu algo, mesmo que hoje esteja em silêncio, a promessa continua de pé. Aquilo que Deus te prometeu ainda não se cumpriu, mas nos céus está de pé.
nos céus está de pé. A promessa está lá com ele. Ricardo, quando que vai se cumprir? Aí é o tempo dele. Aí é você, talvez, como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é você meditar naquilo que eu falei mais cedo, se não tem alguma coisa que você tem que mudar, se consertar, igual Elias que foi consertar o altar. Olha para você. Às vezes a gente só está focado no que a gente quer, mas a gente não olha para a gente. Conclusão. Aqui a gente vai encerrar. O que aprendemos com o silêncio de Deus? O silêncio de Deus não é rejeição, mas um chamado à maturidade. Quando Deus está em silêncio, continue confiando, não busque atalhos. O silêncio de Deus não é uma rejeição, mas um chamado à maturidade, para você ficar mais maduro, né? Para você ficar mais calejado. Se há algo errado, arrependa-se e volte-se a ele. Foi aquilo que eu te falei. Será que não tem alguma coisa que tem que mudar? Será que não tem alguma coisa que tem que se consertar? Examine-se. Se examina. O silêncio de Deus hoje pode ser a preparação para a resposta de amanhã. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Se você esperar, talvez aquilo que Deus tem para você é algo maior do que você imagina. Talvez você está esperando uma coisa tão pequena que você quer e o que Deus tem para você é algo grande. O que Deus tem para você é algo poderoso. Você está pedindo algo a Deus e Deus tem algo bem maior para te dar, além daquilo que você está pedindo. Então espera. O silêncio de hoje pode ser a preparação para a resposta de amanhã, uma grande resposta, um grande milagre, uma grande vitória, para você ser um grande testemunho. Aplicação final. Você sente que Deus está em silêncio? Está esperando uma resposta e não consegue ouvir a voz dele? Não desiste. Não desista. Espere, confie e permaneça fiel. Amém? Não desista. Espere, confie e permaneça fiel. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre ti, que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.